Oi, esse aqui é o primeiro episódio da semana Deep You, o poder da experiência direta. E nesse episódio eu vou te mostrar qual que é a grande oportunidade que pode mudar completamente todo o seu rumo do seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Meu nome é Henrique Rebert e com a sua permissão serei o seu professor durante essa semana. Eu estou aqui para te mostrar um jeito de acabar com a raiz do seu sofrimento e insatisfação. Superar a ansiedade, pensamentos negativos, padrões que te limitam, falta de ânimo, para então você poder começar a vivenciar o verdadeiro prazer e felicidade. Conexão com você mesmo, com sua missão, com o planeta, viver baseado na paz, alegria, amor, equanimidade. Você vai manifestar a sua realidade externa a partir da sua realidade interna. Você vai aprender a navegar nas águas do seu ser e pelas águas desse mundão aqui. Não acredite em nada do que eu te falo. Simplesmente confia. Siga os passos e instruções que eu vou dar, que vão ser bem concretos e práticos. Então você vai ter sua experiência direta. Então, a partir da sua experiência, aí você tira as suas conclusões. As coisas que eu falo aqui não tem nada de novo. São os grandes ensinamentos que as grandes culturas e mestres ensinam há milênios. Sobre como estar presente, superar a condição humana do sofrimento e vivenciar o prazer divino. Não tem outra forma de entender isso a um nível visceral se não for através da experiência direta. Você só consegue ter um pequeno vislumbre do que é a fome quando pensa nela. Mas quando vivencia, então você entende, compreende profundamente assim. Você só consegue ter um pequeno vislumbre do que é a paz de espírito. Mas quando você vivencia, então você entende profundamente. A única forma de realmente compreender algo é experienciando diretamente. Eu segui os passos dos grandes mestres e tive minhas experiências diretas. Agora estou aqui para te ajudar a tomar os seus passos. Para que você também tenha experiência direta e possa começar a realmente compreender por que a gente sofre, como se libertar desse sofrimento, experienciar o verdadeiro preenchimento interno e vê-lo se materializar no seu externo. Mas antes da gente começar, eu quero te contar um pouquinho da minha história, para que você compreenda de onde eu vim e como que eu cheguei até aqui, hoje, gravando esse vídeo aqui para você e te servindo. Eu me formei em Direito e trabalhei alguns anos no Ministério Público, mas larguei completamente toda a minha carreira no Direito para poder hoje ter o privilégio de trabalhar em tempo integral assim com a minha arte, que é ajudar as pessoas a se sentirem vivas, entrar em contato com essa verdadeira essência delas, encontrar o seu porquê e contribuir para este lindo planeta. E como que eu faço isso? Basicamente através de meditação, breathwork, respiração, desenvolvimento pessoal, espiritual. Ajuda as pessoas a se curarem, se conhecerem e é isso aí. Mas nem sempre foi assim. Desde pequeno eu sempre senti um vazio interno muito grande, assim, um sentimento profundo de que eu não era o suficiente. Não tinha consciência a respeito do que estava acontecendo, claro. Então, numa tentativa de preencher esse vazio, assim, essa sensação de ser fundamentalmente falha e insuficiente, eu comecei realmente a me dedicar a absolutamente tudo que eu fazia. Assim. Era o melhor aluno do colégio em que eu estudava, inclusive ganhei bolsa por performance acadêmica, tocava flauta transversal na orquestra da cidade, competi atletismo representando o município, bati vários recordes municipais, estaduais, cheguei até a competir nas Olimpíadas Brasileiras, passei no melhor, mais corrido faculdade de Direito, né, a USP na época, aos 21 anos de idade já estava formado, empregado no serviço público, eu ganhava um salário de mais de 50 mil reais por ano e ainda mais com perspectiva aí de crescimento. Assim. Basicamente, aos 21 anos eu tinha zerado o jogo da vida tradicional. A coisa mais louca de tudo isso é que, apesar de todas essas conquistas maravilhosas assim, eu não conseguia celebrar absolutamente nenhuma delas. Elas não pareciam ser o suficiente e elas nunca realmente me preenchiam. Assim. Um vazio interno que eu sentia apenas continuava crescendo. Simples assim. O primeiro pensamento que passava assim na minha mente, sempre que eu conseguia uma conquista, era o seguinte: pá, nem foi tão difícil assim conseguir e acho que não foi o suficiente. Eu podia ter me esforçado mais. Podia ter feito melhor. Nessa época, assim, eu percebi que eu nunca tinha realmente me sentido vivo. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a mergulhar, então, ainda mais nas práticas de meditação, respiração, cura. E, naturalmente, com o tempo, eu comecei a sentir em pequenos e breves momentos a vida correndo pelas minhas veias mesmo. Assim.
E até esse momento eu fazia basicamente as práticas para mim, mas eu ainda não sentia confiante o suficiente para ensinar alguém a outras pessoas nesse caminho, assim. Até que um dia, quando eu estava visitando meu avô, aconteceu algo interessante. Ele me pediu para eu ir para fazer um trabalho de cura nele, cura energética, e eu fui lá com carinho e fiz nele, assim. Após os 30 minutos de sessão, chamei o avô de volta, assim, e ele demorou para voltar. E quando abriu os olhos, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: se a gente pudesse sentir tão bem assim todos os dias. Internamente eu pensei comigo, pá, vô, é possível. E esse momento mudou completamente a minha vida, assim, porque percebi que essa era a minha missão, esse era o meu porquê. Ajudar as pessoas a se sentirem vivas e se sentirem bem assim todos os dias. Algo que eu estava começando a vivenciar, que estava vivenciando já. Eu estava conseguindo começar a passar isso para as outras pessoas. Na época eu não sabia muito bem como trabalhar com isso, trabalhar só com isso, então eu comecei a ir em cursos, aprender como ensinar, como viver só disso, e é por isso que hoje eu estou aqui compartilhando contigo, e eu quero aqui dividir com você algumas coisas que eu aprendi na minha jornada. Antes de explicar qual que é o processo para sair do sofrimento e atingir a felicidade, eu preciso explicar qual que é a origem do nosso sofrimento. E o sentimento de insuficiência também, né? Porque a maioria dos processos de desenvolvimento pessoal, espiritual, cura tradicionais assim, não funcionam e acabam sendo simplesmente ciclos repetitivos e desconectados do mundo prático, assim. Quando viemos a esse mundo, nós éramos seres indefesos, sem a capacidade de garantir a nossa sobrevivência. Mas ao mesmo tempo, a gente era simplesmente perfeito e a gente irradiava uma energia de presença muito forte. É só a gente olhar para os bebês e observar assim, que eles têm um poder de atrair e captar a atenção dos adultos, homens, mulheres, crianças, sem aparentemente precisar se esforçar. E nesse estado, assim, a gente era conectado com absolutamente tudo, assim. Com o nosso mundo interior, com o mundo externo, ao nosso redor, assim, a gente vivia em união perfeita. Mas a partir desse senso de conexão profunda, a gente não consegue sobreviver nesse mundo, que muitas vezes exige que a gente seja forte, seja apto e tudo mais. Então a gente começou a desenvolver um mecanismo de defesa, chamado de individuação. Ou seja, a criação de uma personalidade separada do resto do mundo ao seu redor. O famoso ego. Imagina que a gente nasceu de manhã, pelados. E com o tempo a noite foi chegando e foi esfriando. E para a gente se aquecer, então, colocamos uma roupa. E essa roupa, o ego, é ótimo, é perfeito. Mas o que acontece é o seguinte, que a gente se esquece que a gente colocou essa roupa, que é tão somente uma roupa, e a gente começa a se identificar com ela e a gente passa a achar que é ela quem nós somos. Então a gente passa a crescer e criar um mundo ao nosso redor identificados com essa roupa. Ou seja, a gente passa a construir ambientes que sejam confortáveis de se estar com aquela roupa. Por mais que esse possa não ser tipo, o ambiente que você quer estar. Então começa todo o processo de construção de múltiplos castelos de carta. Ou seja, você constrói algo externo na sua vida, achando que aquilo vai te preencher, mas quando finalmente consegue concretizar aquilo, né, se conseguir, percebe que não te satisfaz. Então você acha que o problema está o quê? No castelo de cartas que você construiu. Então o que você faz? Você pega e pensa no próximo castelo de cartas. E você vai reerguer um novo castelo de cartas. Você vai se frustrar novamente. E esse castelo de cartas vai desmoronar de novo. Você vai ficar repetindo esse ciclo infinitamente. Por exemplo, se você acha que então o seu sonho é tipo, ter uma casa na praia, daí você passa então 20 anos para conseguir essa casa e quando consegue essa casa na praia, percebe que ela não te satisfaz. Esse é um exemplo genérico, assim, né? Então, quando esse tipo de situação acontece, o castelo de cartas cai, 3 situações vão acontecer assim. Primeiro, você entra num período depressivo, assim, por perceber que perdeu 20 anos e não era aquilo que você estava buscando. Segundo, se você se recupera, você volta a construir um novo castelo de cartas. E terceiro, o ciclo vai se repetir. Quer ver como isso acontece direto? Quantas vezes você já passou pela mesma situação e mesmo achando que aprendeu a lição, mesmo assim você se encontra novamente nela? O problema não está na construção de um sonho no mundo externo, mas sim de onde está vindo esse sonho. Quando você se identifica com o ego, ou seja, você acha que tem que usar aquela roupa, você cria uma realidade, né, a partir da consciência de vítima. Ou seja, que é permeada de culpa, onde geralmente as coisas acontecem comigo, as coisas aconteceram comigo, você acha que o universo conspira contra você. Ou então, um grau um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, você manifesta a partir da consciência de manifestador.
Então você começa a realizar seus desejos, parece que o universo conspira a seu favor, mas as criações que você produz, elas não te preenchem, porque elas continuam vindo a partir da identificação com o ego. Enquanto você estiver identificado com o ego, ou seja, com essa roupa que foi colocada, e você achar que você é essa roupa, duas coisas irão se repetir sempre. Primeiro, você vai se sentir desconfortável, porque é o mesmo que você, por exemplo, está tentando ir na praia de terno e gravata, que essa é a sua roupa. Vai ser desconfortável. Ou segundo, você entra em conformidade, ou seja, você passa a frequentar lugares que sejam confortáveis para terno e gravata. E qualquer lugar que não seja confortável para essa roupagem que você se identifica, você não vai. Então, ou desconforto ou conformidade. E nesse contexto, a única possibilidade nesse contexto é insatisfação permanente e constante. Por mais que você tente se curar, se livrar de culpa, sentimentos negativos, enquanto você ainda estiver na consciência de vítima, você simplesmente melhora um pouco e volta a cair no mesmo processo. E por mais que você faça desenvolvimento pessoal para deixar seu ego mais poderoso, para ficar melhor, seu mindset melhor, mas ainda estiver na consciência de manifestador, identificado com esse ego, querendo manter o controle, você está simplesmente colocando mais prisões. E as coisas vão ficando cada vez mais pesadas com o tempo, e mesmo atingindo super resultados, eles não te preenchem. Então, o que seria o ego na prática? Né? Vamos experienciar. Experiência direta é a parada. Ok, agora a gente vai fazer então um exercício. E para fazer esse exercício, eu quero que você esteja em pé. Então coloque o seu celular, coloque o seu computador de um modo em que você consiga me ver enquanto eu estiver passando as instruções e de modo que você consiga me ouvir também, tá? Então para esse exercício, eu vou precisar que você fique firme os dois pés no chão, mais ou menos na altura do quadril, assim, na largura do quadril, e não tire os pés do chão durante todo o exercício, ok? O primeiro movimento que a gente vai fazer é o quê? Simplesmente pegar, esticar a mão, levantar o dedo, isso. E agora você vai fazer um movimento giratório para o seu lado direito, né? E ver até onde você consegue alcançar. Então faz esse movimento e vê até onde você consegue alcançar. Isso, faz o movimento. E agora observa qual que é o ponto na parede que você conseguiu alcançar. Beleza? O seu limite. Massa. Perfeito. Agora pode retornar. Mantenha os pés no mesmo lugar. Pode fechar os olhos e seguir as instruções do que eu vou te falar agora. Eu quero que agora você simplesmente imagine. Não precisa fazer movimento nenhum, simplesmente imagine. Imagina que você está levantando o seu braço, você está esticando o seu dedo e você está fazendo esse movimento giratório de novo. Ok? E agora eu quero que você chegue no limite que você chegou, veja esse ponto na parede que você chegou, no limite. E agora eu quero que você se imagine indo 30 centímetros além, ok? Imagina que você consegue ir 30 centímetros além. Visualize esse novo ponto na parede. Sente a sensação, o gostinho de superar um pequeno limite. Sente esse gostinho, como é legal esse gostinho de vitória. E visualiza esse novo ponto na parede de 30 centímetros além. Massa. Agora inspira, expira. Ok? Pode abrir os olhos. Estica o braço novamente e veja até onde você consegue ir. Massa, né? E provavelmente você conseguiu ir mais longe do que a primeira vez. E parabéns por isso. Então o que aconteceu? Bom, a gente vive em 4 corpos ao mesmo tempo. Corpo físico, mental, emocional e energético. E cada um deles funciona de uma forma diferente. Por exemplo, o físico ele funciona com ordens diretas, né? Então se eu pedir para você levantar o braço, você simplesmente levanta o braço e você consegue. O mental ele já começa a funcionar de outra forma. Se eu peço para você não pensar numa maçã vermelha suculenta com uma folhinha na ponta, não pensar numa maçã vermelha, naturalmente você vai pensar numa maçã vermelha. Não tem como não pensar. E o corpo emocional, ele também é diferente. Esta mesma aula pode estar agradando um monte de gente, pode ser que algumas pessoas não estejam gostando, ou até mesmo algumas se sintam ofendidas com ela, embora a aula seja exatamente a mesma para todo mundo. Porque o emocional
a gente não sabe como que a pessoa vai receber. Muitas vezes nós mesmos não sabemos como que a gente vai reagir a alguma coisa. Então o que aconteceu foi o seguinte: na primeira tentativa, você usou apenas o corpo físico e você chegou até o limite do que seu corpo físico conseguia. Na segunda tentativa, o que aconteceu foi que você já começou a utilizar os seus dois outros corpos, o corpo mental e o corpo emocional. Esse é o diferencial de ter consciência ou não dos seus corpos. Esses três corpos, físico, mental e emocional, são o seu famoso ego, as roupas que você utiliza. Eles fazem parte de você, mas eles não são quem você realmente é. Por exemplo, se eu cortar um braço seu, você continua sendo você, certo? O mesmo vale para os nossos pensamentos e para as nossas emoções. Só que é um pouquinho mais difícil da gente entender isso, porque a gente está muito apegado, né, às emoções e aos pensamentos. Não se preocupe em entender profundamente isso agora, que com o tempo a coisa vai vindo naturalmente, beleza? A coisa vai ficando mais clara com o tempo. O que acontece na nossa vida é que muitas vezes a gente quer ir numa direção na nossa vida sem consciência dos nossos corpos. Daí o que vai acontecer geralmente é o quê? Você tem um corpo numa direção e você tem os outros corpos te puxando na direção contrária. E isso é muito esforço. Consegue perceber que a gente precisa usar um esforço gigantesco para conseguir superar esses dois corpos puxando para trás? Você consegue perceber que é um esforço gigantesco para conseguir realizar qualquer coisa? Agora imagine o seguinte: e se todos os seus corpos estivessem te empurrando na direção daquilo que você quer na sua vida? Todos eles estivessem no mesmo sentido. O quanto que você poderia alcançar? Esse exercício que a gente fez foi de apenas 2 minutinhos. Só que agora imagine essa consciência durante um dia, durante uma semana, durante um mês, uma vida, um ano. Olha o quanto que isso pode puxar para trás ou te levar para frente. Vai ter dias que você vai acordar com o seu emocional ruim. Então é melhor ter o físico e o mental na direção daquilo que eu quero. Vai ter dias que o seu mental não vai estar legal. Então é melhor eu ter o físico e o emocional na direção daquilo. Desse modo, eu consigo garantir sempre que eu estou evoluindo e que eu estou crescendo. Beleza. Agora que você entendeu como que o ego funciona, o que ele representa, o físico, mental e emocional, que eles fazem parte de você, a pergunta é: como que eu faço para dominar e superar e utilizar o ego a meu favor na construção daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu mais desejo? E que é basicamente, então, se libertar do sofrimento e atingir a felicidade. E o segredo para conseguir isso está no nosso quarto corpo, o nosso corpo energético. É através dele que a gente se liberta do nosso sofrimento e atinge a nossa felicidade. Nossa aula de hoje está acabando, porque já foi muita informação para um dia, né? E de pequenos em pequenos passos a gente vai caminhando e vai crescendo aos poucos. Nesse vídeo eu expliquei então a origem do sofrimento, pela identificação com o nosso ego, nossa roupagem, a roupa que a gente utiliza, e a gente passa a achar que nós somos aquela roupa. Vimos como que ele interage e que ele é formado pelos nossos corpos físico, mental e emocional. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o corpo energético, o nosso quarto corpo, que é como fazer para a gente superar o ego e vivenciar novamente esse ser pelado, sem roupas que a gente realmente é, essa verdadeira essência. E eu vou te mostrar os passos que a gente precisa dar para realizar esse processo assim. E vamos praticar juntos também uma meditação para a gente começar a ir mais profundo nesse processo, pela experiência direta mesmo. Coloca aqui nos comentários qual foi o seu maior aprendizado dessa aula. Eu vou ler cada um deles, vou procurar responder todos eles. E podem colocar perguntas aqui também, qualquer dúvida. Vai ser um prazer interagir contigo, ajudar aqui a comunidade, essa comunidade de pessoas que estão buscando se desenvolver. Então o seu comentário pode ajudar outras pessoas também, que é muito bonito, muito bom. Se você tiver muita vontade aí de aprender e não conseguir esperar o segundo vídeo do workshop, eu recomendo que você vá no meu canal do YouTube. Eu faço lives todas as quintas-feiras às 15 horas lá. Então tem algumas lives que estão gravadas no canal, então você pode ir lá assistir. A gente se aprofunda em vários conteúdos. E é isso aí. Foi um prazer dividir esse momento contigo e nos vemos na próxima aula. Forte abraço.